tá? Então vamos citar o caso do Palmeiras. O Palmeiras na semana passada eliminou o Cerro, pegou 9 milhões de reais. Se eliminar o Santos e chegar às semifinais da Copa do Brasil, pega mais 9 milhões de reais. Beleza? Leonardo Oliveira da Silva, você venderia Gonzalo Plata por 15 milhões de euros se fosse o Boto? Sim, especialmente se eu tivesse a convicção de que consigo comprar o Luiz Henrique por 35. Vender o Plata por 15 e colocar mais 20 milhões de euros me parece um bom negócio, mas queria saber a opinião de vocês sobre o tema, tá bom? Ederson Caetano, tem um site do Palmeiras, falou que não vai trazer ninguém para o lugar do Alan. É uma possibilidade, Ederson. Não dá para descartar. Assim, ó, só para deixar tudo bem claro. Ontem o Palmeiras fechou a venda do Alan. 37 milhões e meio de euros fixos, mais 2 milhões e meio de euros em bônus. Essa foi a informação que eu recebi do próprio Palmeiras. A ideia do Palmeiras é entender as opções do mercado. Está completamente descartada a chance de investir toda essa grana do Alan no Luiz Henrique. Isso o Palmeiras não fará, até porque essa grana vai ser super importante para pagar uma série de coisas, tá? Alguns nomes têm sido sugeridos. O Duelinho, ex-jogador do São Paulo e do Red Bull Bragantino, foi oferecido pelo Juliano Bertolucci e está sendo avaliado dentro do Palmeiras. O custo dessa operação pelo Elinho seria de mais ou menos 15 milhões de dólares. O Kleber Alvarenga. Boa noite, Nicola. O Cebolinha poderia ser uma reposição para o Palmeiras? Ou a rivalidade com o Flamengo impede esse movimento de acontecer? Acho que a rivalidade torna o negócio mais difícil, tá? Embora o Palmeiras possa assinar um pré-contrato com o Cebolinha para tê-lo a partir de janeiro. Ele chegaria sem custos. A grande questão é, para ter o Cebolinha agora, o Palmeiras precisaria compensar financeiramente o Flamengo. O problema é que o Cebolinha estava pedindo 2 milhões e meio de reais por mês. Hoje no Flamengo ele ganha 1,5 por mês. Só que como ele vai ficar livre, ele quer vender os direitos econômicos dele por 1 milhão de reais por mês, ao longo de 2 ou 3 anos de contrato. O Krasnodar chegou a oferecer essa grana, mas na última hora recuou, e hoje o Krasnodar tem como grande alvo no futebol brasileiro o Carboneiro, atacante colombiano que pertence ao Internacional e havia sido comprado pelo Colorado por 4 milhões de euros, tá bom? Nicola, o Elinho pode vir para o lugar do Alan por 13 a 15 milhões? O Davi Jesus, o Elinho foi oferecido ao Palmeiras e a pedida para tirá-lo do Toluca é de 15 milhões de dólares. O Palmeiras está avaliando, tá bom? Combinado? Se o André jogasse no Palmeiras, era possível que o Palmeiras conseguisse os 20 milhões de euros sonhados. Se o Alan jogasse no Corinthians, certamente ele seria vendido por muito menos do que 37 milhões e meio de euros. Há dois grandes pontos que explicam por que o Palmeiras tem vendido tão bem. Primeiro, porque vários atletas que saem da base do Palmeiras, nesses últimos anos, performaram bem no exterior. É o selo academia, né, como os caras do Palmeiras dizem. O outro ponto, a questão da grana. Hoje o Palmeiras precisa de dinheiro? Precisa. Mas se não vender o Alan, não há desespero. Ninguém não vai atrasar salário. No Corinthians, a coisa é bem diferente, né? Isso vale para o Corinthians, para o São Paulo, para o Santos, para o Grêmio, para o Inter, enfim, muita gente devendo na praça. Túlio Maravilha, Elinho já é realidade no Palmeiras? Túlio, para ser bem honesto e preciso, o Elinho foi sugerido ao Palmeiras, como outros nomes têm sido sugeridos. E o Palmeiras está avaliando prós e contras, tá? Operação que custaria cerca de 15 milhões de dólares. Boa noite, Nicola. O Palmeiras vai contratar alguém para substituir o Alan? Essa decisão está sendo tomada pelo Palmeiras, que está avaliando o mercado. Boa noite, Nicola. Notícias do Palmeiras. O Palmeiras chegou a 337 milhões de reais com vendas de atletas nessa temporada depois da transferência do Alan. O Verdão ficou com 90% dos 225 milhões de reais, tá? Vai dar mais ou menos 200 e... Qual que é o valor? 209? Deixa eu só passar direitinho. Eu já falo quanto, porque é só para lembrar, né? O Palmeiras tem como meta para vendas de atletas nessa temporada 400 milhões de reais. É muito dinheiro. Mas ao que parece, essa meta vai ser batida até com alguma tranquilidade. O Palmeiras ficou com 202 milhões de reais do Alan. A operação foi fechada em 225. O Palmeiras tem 90%. Então, sobraram 202 milhões, que se juntam a 50 milhões do Facundo Torres, a 25 milhões do John, a quase 17 milhões do Kaique, 7.700 do Pedro Lima, 7,5 do Breno Lopes, 7.400 do empréstimo do Veiga e 1,5 do Luigi, também emprestado.
Só para lembrar que todos esses valores que eu citei são pela parte do Palmeiras. Você soma tudo isso e chega a 336 milhões de reais, 336 milhões e 700 mil reais com venda de atletas, tá? Faltam 63,3 milhões de reais. Dá para imaginar que o Palmeiras vai conseguir bater essa meta. A venda do Alan foi fundamental e, para mim, extremamente benéfica. Nicola e o Luiz Henrique pode ser contratado? A informação que eu tenho é de que não há a mínima possibilidade de o Palmeiras usar praticamente todo o recurso que obteve com o Alan na contratação dele, tá bom? Você sabia que apenas 4 clubes de futebol no Brasil seguem vivos em 3 competições? São eles Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco e Santos. Os 4 entram em campo nesse meio de semana para a disputa da Copa do Brasil. Queria destacar a situação de cada um deles. O Palmeiras desses 4 é o único que ainda joga Libertadores da América. Verdão tem Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Já Galo, Vasco e Santos disputam Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. O Palmeiras é líder do Campeonato Nacional, pega a LDU na Libertadores e o Santos na Copa do Brasil. Já o Galo pega o Santos na Sul-Americana, o Cruzeiro na Copa do Brasil e é o 8º colocado no Campeonato Nacional. O Santos vive situação mais delicada no Campeonato Brasileiro, 14ª posição. Pega o Atlético na Sul-Americana e o Palmeiras na Copa do Brasil. Queria encerrar os destaques desse quarteto com o Vasco da Gama, que pega River Plate ou Santa Fé. A gente vai conhecer o adversário do Vasco nessa semana na Sul-Americana, o Vitória na Copa do Brasil e é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro. Scarpa decidiu se pronunciar através de suas redes sociais sobre a possibilidade de deixar o Galo. Meio-campista que teve proposta do São Paulo, mas se recusou a mudar para o tricolor por conta de uma perda de 400 mil reais por mês de salário, decidiu responder a um torcedor atleticano. Esse torcedor escreveu que o Scarpa está disposto a ser vendido. Scarpa usou essa mensagem para responder: tô não. Gratiluzes, uma expressão para dizer que está tudo em paz, tudo tranquilo, mas garantindo que pretende permanecer. E esse talvez seja o grande problema para o Atlético. O Galo adoraria se livrar do Scarpa. Salário alto, 1.200.000 reais por mês. A ideia do Atlético era tentar recuperar parte do investimento de 5 milhões de euros feitos quando da sua compra junto ao Nottingham Forest. Mas, diante da falta de propostas em definitivo, o Atlético já toparia um empréstimo gratuito com opção ou obrigação de compra desde que o time interessado assumisse 100% dos vencimentos. Scarpa, que não joga há um bom tempo por conta de um problema no joelho, enfim recuperado. Vamos ver se ele volta a ter espaço sob o comando do time de Eduardo Barba Domingues. A pergunta que eu deixo para você: o Scarpa caberia no seu time? O que você pensa a respeito desse jogador de 32 anos de idade? E o Palmeiras chegou a 336 milhões de reais dos 400 milhões que precisa com vendas de atletas na atual temporada. Sim, o Verdão estabeleceu como meta, com transferências de jogadores para 2026, essa incrível marca de 400 milhões de reais. E com a transferência do Alan para o Manchester City, fechada nessa segunda-feira, o Palmeiras está bem mais perto de bater a meta. Restam 63 milhões e 300 mil reais. Com o Alan, o Palmeiras já chegou a 336,7 milhões de reais. E olha que essa cifra que eu passei considera apenas quanto o Palmeiras arrecadou em cima de cada transferência. Você quer entender? O Alan foi vendido para o Manchester City por 37 milhões e meio de euros, valor fixo. O Palmeiras tem direito a 90% de tais cifras, ou seja, o Verdão vai ficar com cerca de 202 milhões de reais. Foram mais 50 milhões de reais com o Facundo Torres vendido ao Austin, mais 25,2 milhões de reais da transferência do John John no Red Bull Bragantino para o Zenit. Outros 16 milhões e 800 mil pelo 70% a que tinha direito o Palmeiras do Kaique negociado com o Sporting. Mais 10 milhões e 600 mil com Naves, que foi para o Necaxa. 8 milhões de reais do Gabriel Silva, que já estava em Portugal, mas se mudou agora para o Braga. Mais 7 milhões e 700 mil reais do Pedro Lima, novo reforço do Sporting. Breno Lopes, que trocou o Fortaleza pelo Curitiba, garantiu ao Palmeiras 7 milhões e meio de reais. O empréstimo do Veiga para o América do México valeu outros 7 milhões e 400 mil reais, isso sem falar no empréstimo do Luigi de 1 milhão e meio de reais. Só para completar, registrar que o Palmeiras com a venda do Alan já ultrapassou 2 bilhões e 300 milhões de reais
com vendas de atletas formados apenas na base na era João Paulo Sampaio. E o gerente de futebol da base Alviverde garante que novas grandes vendas acontecerão em breve. Você tem alguma suspeita? Já uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre todos esses números que eu citei, beleza? Reviravolta na saída de Everton Cebolinha do Flamengo. Fui o primeiro a contar na semana passada que as tratativas entre Cebolinha e Krasnodar estavam avançadas. O time russo queria muito a contratação do atacante. Dá para dizer, inclusive, que Cebolinha e Krasnodar tinham tudo acertado. Até José Boto, executivo de futebol do Flamengo, já sabia sobre o avanço nas negociações. Mas tudo que foi combinado entre Cebolinha e diretor do Krasnodar acabou caindo, porque o presidente do clube russo desistiu do acordo na última hora. Ele entendia que as cifras negociadas por seu diretor estavam acima daquilo que o Krasnodar quer pagar. Por que o Cebolinha havia escolhido o Krasnodar? Contrato de 3 anos, bancando absolutamente a cifra pedida pelo atacante, que ganha R$1,5 milhão por mês no Flamengo e teria direito a R$2,5 milhões mensais em sua passagem pelo futebol russo. Diante da desistência, Cebolinha tem outras alternativas, mas a verdade é que nada muito firme ou próximo de um acordo. Ele vai precisar voltar a estaca zero para negociar seu futuro. Qual que é a estratégia do Cebolinha e de seus representantes que trabalham para o escritório de Juliano Bertolucci? A ideia é que o Cebolinha se acerte com um clube do Brasil ou do exterior e tente, a partir desse acerto, a liberação de forma imediata do Flamengo, ainda que com uma pequena compensação financeira. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que fechou nessa segunda-feira a venda de Alan para o Manchester City, terceira operação mais valiosa da história do Verdão. A operação foi fechada em 37,5 milhões de euros fixos ou 225 milhões de reais. Manchester City e Palmeiras também combinaram o pagamento de 2,5 milhões de euros em bônus ou 15 milhões de reais atrelados a número de jogos. Se o Alan bater um número de jogos X, o Palmeiras tem direito a mais 15 milhões de reais para alcançar os 240 milhões de reais que exigia para a transferência do atleta de 22 anos de idade. Só Hendrick, 72 milhões de euros, valor que inclui impostos, e Estevão, 61 milhões de euros, foram vendidos pelo Palmeiras por cifras superiores à do Alan, que tem 22 anos de idade, é bom jogador, mas está bem distante de tais cifras. Essa, inclusive, é a avaliação dentro do próprio Palmeiras, e só por isso Leila Pereira desfez uma promessa que havia sugerido ao técnico Abel Ferreira. A Leila havia garantido que não venderia atletas titulares. Ela mudou de ideia diante de um pacote extremamente generoso que vem do Manchester City. Com essa grana, o Palmeiras deixa de precisar vender outros atletas, garante mais conforto com o fluxo de caixa e vai em busca de um substituto. Já havia contado para vocês, de forma exclusiva na manhã dessa segunda-feira, que Luiz Henrique está descartado. Palmeiras entende que não tem nenhuma lógica em investir praticamente toda a grana que você lucrou com o Alan num outro jogador, especialmente porque esse dinheiro é super importante para pagamento de contas no Verdão. A estratégia é buscar alguém mais barato. Tô tentando confirmar com o Palmeiras, se a informação que eu recebi de Kelinho, do Toluca, é o plano A do Palmeiras. Assim que tiver qualquer confirmação eu conto para vocês, quem sabe durante a live, que começa por volta das 6 da tarde dessa segunda-feira. Espero por todos vocês, mandem perguntas, dúvidas, sugestões, enfim, vou estar lá para responder. O que eu não souber, com o WhatsApp aberto eu repasso para as minhas fontes. Combinado? Não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. Gente, papel no Flamengo para contratar Luiz Henrique. Surgiu na manhã dessa segunda-feira a notícia de que o Palmeiras tem reunião marcada com representantes do Luiz Henrique ao longo da segunda-feira. Informação de Pablo Oliveira, que publica notícias sobre o mercado. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do Palmeiras e já trago a resposta. Antes, atualizar sobre a situação do atacante. O brasileiro que joga na Rússia pretende deixar o Zenit. Ele tinha tudo acertado com o Flamengo antes do início das oitavas de final da Libertadores da América. A ideia do Flamengo era contratar o Luiz Henrique para enfrentar o Cruzeiro nas oitavas. Não houve tempo hábil, o Zenit não aceitou a proposta do Flamengo e exige hoje 35 milhões de euros para negociar o Luiz Henrique, que havia sido comprado pelo Zenit por 33 milhões de euros. Pois bem, pessoa do Palmeiras com quem conversei na manhã dessa segunda-feira assegura que não há nenhuma reunião marcada entre Palmeiras e o Luiz Henrique e conta também que o Verdão não tem a intenção
de, se vender o Alan, utilizar praticamente todo o dinheiro para contratar um substituto. Não é dessa maneira que o Palmeiras pretende tocar as coisas. Vende-se o Alan, vai atrás de um jogador bem mais barato, que custe 10, 15, no máximo 20 milhões de reais, nunca gastar toda a grana que arrecadou com o Alan para a contratação de outro jogador. Está descartada, de acordo com a minha fonte, a possibilidade de o Palmeiras fazer um investimento em Luiz Henrique. Cifras de 35 milhões de euros para o Palmeiras são consideradas proibitivas. Só para completar, o Pablo Oliveira, que havia afirmado sobre essa reunião entre Palmeiras e representantes do Luiz Henrique, foi o mesmo que disse na semana passada que seria um absurdo o Pedro ter uma oferta para quadruplicar seu salário do Trabzonspor porque o time turco não tem dinheiro. Pois saibam que o Trabzonspor acaba de fazer do Salah o jogador mais bem pago da história do futebol turco. O Trabzonspor vai pagar cerca de 8 milhões e meio de reais por mês ao Salah. E para completar, também fechou no fim de semana a contratação de Fabinho, brasileiro que pertencia ao Al Ittihad. O Fabinho vai receber no Trabzonspor 3 milhões e meio de reais livres de impostos por mês. Já o Palmeiras contratou o goleiro da Portuguesa que quase foi parar no Corinthians. Você lembra do Bertinato, titular absoluto da Portuguesa nas últimas temporadas? Ele tinha negociação avançada com o Corinthians depois do Paulistão e chegaria para ser reserva do Hugo Souza, mas o Bertinato acabou falhando numa partida contra o Paysandu pela Copa do Brasil e o Corinthians desistiu da contratação. O Bertinato seguiu jogando pela Série D, a Portuguesa acabou eliminada nas oitavas de final e ele vinha mantendo a forma física apesar da falta de calendário da Lusa. Pois bem, nesse final de semana o Palmeiras vendeu o Kaique, goleiro que era reserva do Carlos Miguel, para o Sport. Operação de 4 milhões de euros com pagamento à vista. Diante desse cenário, o Palmeiras foi ao mercado e fechou a contratação do Bertinato, que chega por empréstimo, sem custos, até dezembro. O Palmeiras assume 100% dos salários. Agora, Portuguesa e Palmeiras acertam detalhes para o caso de opção de compra. Se o Palmeiras quiser ficar com o Bertinato, qual será o valor da operação? Isso está sendo debatido, nada que impeça o acordo. Bertinato chega, na teoria, para ser reserva imediato do Carlos Miguel, à frente de Marcelo Lomba, goleiro de 39 anos de idade, que tem contrato até dezembro e pode não renovar seu vínculo para a próxima temporada. Sobre Bertinato, 1,95 m de altura, 28 anos de idade, passaporte italiano, bom goleiro, seguro, regular, embora tenha falhado nesse jogo contra o Paysandu, que custou a classificação da Lusa para a fase seguinte da Copa do Brasil. Só para completar, em relação ao Palmeiras, registrar que ainda não há acordo entre Verdão e Alan entre Verdão e Manchester City pelo Alan. A proposta do clube inglês foi de 35 milhões de euros e o Palmeiras tem batido na tecla de que só vai aceitar vendê-lo por 40 milhões de euros. Como não há pressa nem desespero no Palmeiras, ou o Manchester City chega no valor ou não haverá acordo. A saideira sobre o Verdão, vitória por 4-1 com o Vasco, que devolveu ao Palmeiras 6 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, 2 gols do Flaco Lopes, um do Maurício e um do Vitor Roque. Primeiro tempo entre Vasco e Palmeiras, bastante ruim no Nubank Park, Palmeiras com dificuldade em construir e marcar gols, até que o Flaco abre o placar, na sequência saem mais 2 gols do Vitor Roque de pênalti e do Maurício, e o Flaco Lopes ainda completa a vitória por 4-1.